Fisiologia do treino. E o Murilo nos questionou se o trabalho aeróbico pode atrapalhar, pode interferir negativamente sobre o treinamento de hipertrofia ou sobre os ganhos de hipertrofia. Essa é a pergunta de hoje que nós vamos debater no Fisiologia do Treino, no Treino Foco de hoje. Acompanhe aí. Nós estamos muito profissional hoje, cara. Eu estou me sentindo assim da Globo, cara. Você está filmando isso aí, cara? Tá viado, cara. Vai no final do vídeo. Bom, pessoal, como nós fizemos na chamada... Pô, cara... Bom, pessoal, como nós fizemos na chamada, será que o treinamento aeróbico pode interferir negativamente sobre os ganhos de hipertrofia ou sobre o treinamento forte, pesado de hipertrofia? Para nós podermos discutir isso, nós vamos abordar dois quesitos fisiológicos no Fisiologia do Treino de hoje. Um treino aeróbio pesado para ganho aeróbio e um treino de musculação pesado para ganho de hipertrofia, ambos terão um consumo energético forte, avançado. Esse consumo energético em ambos os treinamentos tem, entre outras fontes de energia, a fonte da glicose. No trabalho de musculação, o glicogênio muscular anaeróbio, no trabalho aeróbio, o glicogênio muscular aeróbio. Nessas condições, tanto musculação pesada para hipertrofia quanto o treinamento aeróbico estão usando o mesmo substrato energético, glicogênio muscular. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender se haverá interferência negativa ou não do trabalho aeróbio junto com o trabalho de hipertrofia. Esse é o primeiro ponto, fisiológico. Segundo ponto fisiológico é nós interpretarmos desgaste muscular. Tanto o trabalho de hipertrofia muscular quanto o trabalho aeróbio irão gerar desgaste muscular. Obviamente o trabalho de hipertrofia, na busca da microlesão tecidual, na busca da microlesão sarcomial, na busca do dano tecidual, o catabolismo proteico de treino, o trabalho de musculação irá gerar um desgaste muscular maior do que um trabalho aeróbio. Mas o trabalho aeróbio, dependendo da intensidade até, sendo um trabalho aeróbico mais avançado, terá também um desgaste muscular. Se for um trabalho aeróbico mais leve, terá também um desgaste muscular, entretanto mais leve. Então vejam bem, nós temos dois quesitos fisiológicos para pensar a discussão de hoje, a análise de hoje. A questão da fonte de energia utilizada nos dois treinamentos e a questão do desgaste muscular utilizado nos dois treinamentos. Como eu comentei, a fonte de energia é concorrente nos dois treinamentos, glicogênio muscular, e o desgaste muscular ocorre nos dois treinamentos, sendo bem superior no treinamento de hipertrofia, podendo ser moderado ou leve no treinamento aeróbio, dependendo da intensidade do esforço. Muito bem, pensando dessa forma, se nós analisarmos um treinamento de hipertrofia após um treinamento aeróbio, nós podemos pensar que após um treinamento aeróbio já houve um consumo de glicogênio muscular, que é fundamental para o trabalho de hipertrofia e ele já foi parcialmente consumido no trabalho aeróbico, que, por exemplo, nós tenhamos nos exercitado antes do trabalho de hipertrofia. Esse é o primeiro ponto. Esse trabalho aeróbio executado antes do trabalho de hipertrofia, ele também pode ter produzido desgastes musculares moderados a baixos, mas esses desgastes musculares, embora moderados ou de intensidade baixa, como nós vamos trabalhar hipertrofia posterior ao trabalho aeróbico, e hipertrofia é um trabalho extremamente intenso e que gera um desgaste muscular extremamente elevado, pode causar o quê? Uma dificuldade no trabalho hipertrófico, no treinamento de hipertrofia pós-treinamento aeróbico, por esses dois motivos, pelo consumo forte do glicogênio muscular e por um desgaste moderado ou leve do padrão muscular, da fisiologia muscular, que deve ser extremamente trabalhado no trabalho de hipertrofia, mas já foi parcialmente desgastado se fizermos antes. Dessa forma, qual é o pensamento que nós podemos gerar a partir dessa discussão? Que nós poderíamos então executar um trabalho aeróbio, ou seria mais adequado executarmos um trabalho aeróbio posteriormente a um trabalho de hipertrofia? Porque nós podemos pensar, muito bem, João, mas após um trabalho de hipertrofia não teria um desgaste do glicogênio muscular? Sim, nós teremos. João, mas após esse trabalho de hipertrofia não teria um desgaste muscular bem forte, bem avançado, bem intenso, que irá me atrapalhar no trabalho aeróbio posterior? Sim, exatamente isso. Mas a pergunta é, esse trabalho aeróbio que vem posterior ao trabalho de hipertrofia, qual é o objetivo desse trabalho aeróbio? Se é um trabalho aeróbio para ganhar VO2 máximo, para avançar no condicionamento cardiovascular, será difícil executar esse treinamento aeróbio para ganho cardiovascular pós-treinamento de hipertrofia. Porque, obviamente, o desgaste do glicogênio e o desgaste muscular irão atrapalhar fortemente esse trabalho aeróbio posterior intenso. Aqui eu estou considerando um trabalho aeróbio intenso pós-treino de hipertrofia. Agora, se o meu trabalho
aeróbio executado posterior ao treino de hipertrofia tem por objetivo o consumo de gordura corporal, contribui na questão estética do emagrecimento, eu não vejo, em nosso treino de foco, não vemos problema nenhum. Então nós podemos imaginar que o indivíduo treinou pesadamente hipertrofia por 30, 35, no máximo 40 minutos, um treino extremamente intenso, onde houve um desgaste muscular muito grande, um consumo de glicogênio muito grande. Muito bem, ele vai executar um treinamento aeróbico posterior, ele não irá conseguir executar esse treinamento aeróbico posterior com grande intensidade, mas não tem problema. Se a intenção é consumo de gordura, o mais interessante é ele trabalhar na zona lipolítica. E você viu, semana passada nós abordamos essa questão da zona lipolítica. A intensidade mais adequada para maximizar o uso da gordura corporal durante a atividade aeróbia é uma intensidade moderada baixa, uma intensidade de 50 a 65% da capacidade aeróbica máxima do indivíduo. Então vamos imaginar que ele treinou forte musculação e posteriormente ele vai para o trabalho aeróbio e ele está desgastado para esse trabalho aeróbio, já que é em zona lipolítica com o objetivo de potencializar o consumo da gordura corporal, ele vai ser com uma intensidade baixa a moderada a baixa, 50 a 65%. Então o indivíduo, por mais cansado que esteja do treinamento de hipertrofia, por mais desgastado que esteja do treinamento de hipertrofia, ele consegue manter um treino posterior ao trabalho de hipertrofia numa zona lipolítica. Já com um consumo de glicogênio avançado antes do treino, também potencializa mais a utilização de ácido graxo no trabalho aeróbico. Ou seja, o organismo tem menos glicogênio muscular para usar do que o normal, porque já foi consumido no trabalho de hipertrofia, e nós estamos numa zona favorável à beta-oxidação, nós estamos numa zona lipolítica, nós estamos numa zona de intensidade favorável ao consumo de gordura, e o organismo ainda tem menos glicogênio muscular para usar. Com isso nós estamos criando uma situação metabólica tal, favorecendo o uso da gordura corporal como fonte de energia. Vejam bem, eu não estou dizendo que nessas condições nós estaremos usando só gordura corporal. Nós estaremos sim potencializando o uso da gordura corporal como fonte de energia, dentre outras possibilidades de fonte de energia. Mas de qualquer forma nós estamos criando um ambiente fisiológico favorável. Agora vejam bem, é um treino de hipertrofia de 30 a 35, no máximo exorbitando 40 minutos. Porque se nós começarmos a exorbitar muito esse treino de hipertrofia pesado, nós vamos começar a aumentar a taxa de hormônios catabólicos, dentre eles o cortisol. E isso pode não se tornar tão interessante mesmo para o trabalho aeróbico posterior. Nós podemos estar catabolizando muito tecido proteico nesse trabalho aeróbico posterior, por termos elevado muito a taxa do cortisol e por estarmos fazendo uma intensidade, por exemplo, aeróbica muito intensa depois do trabalho de hipertrofia. Então a ideia é o trabalho aeróbico na zona lipolítica após o trabalho de hipertrofia. Esse é um ponto que nós temos que refletir muito bem no treinamento. Outro aspecto, diante do parcelamento de treino, quando que essa sessão de treinamento que envolve hipertrofia e posterior trabalho aeróbico em zona lipolítica, quando que essa sessão de treinamento entraria na periodização e no parcelamento de treino semanal? No dia em que o indivíduo treina peito e tríceps, por exemplo, no dia que o indivíduo treina bíceps e costas, por exemplo, ou no dia que ele treina membros inferiores. Só para nós pegarmos aí 3 divisões, 3 parcelamentos do treino bem clássicos, né? Peito e tríceps, costas e bíceps e membros inferiores. E o ombro e abdominal entraria em um desses treinamentos aí, como forma geral de pensar parcelamento. Nós defendemos a ideia de fazer esse treinamento que nós acabamos de falar, de hipertrofia e pós-trabalho aeróbio, na zona lipolítica, exatamente no dia em que o indivíduo treinou membros inferiores. Aí vocês podem estar pensando, pô, mas justamente no dia em que eu fiz o trabalho de hipertrofia para o membro inferior, que eu estou acabado com membros inferiores, eu ainda vou colocar nesse dia um trabalho aeróbio? Sim, essa é a nossa ideia, porque a taxa de glicogênio muscular localizada nas regiões de músculos de membros inferiores estará mais baixa, potencializando o uso da gordura. Outro aspecto, se eu treinei hoje membros inferiores, a ideia é que eu tenha 2 ou 3 dias de recuperação para esses grupos musculares, para que eu possa vir a treiná-los novamente, intensamente, 2, 3 dias posterior ao dia de hoje que eu treinei. Então, se hoje eu treino membros inferiores na hipertrofia, mas amanhã, no dia de costas e bíceps, eu coloco o trabalho aeróbio, amanhã seria um dia potencialmente usado para a recuperação energética de membros inferiores, para a recuperação muscular de membros inferiores. E nesse dia, amanhã, no dia de costas e bíceps, eu estou colocando um treinamento aeróbico que está causando determinado grau de desgaste bioenergético e muscular. Então o dia de amanhã, que seria um dia de recuperação pós-treino de membros inferiores de hoje, já não terá toda aquela capacidade, toda aquela potência recuperativa, pois eu estarei treinando aeróbico, tudo bem, em zona lipolítica,
mas estarei treinando aeróbico e gerando algum grau de desgaste num dia que era esperado recuperação muscular de membros inferiores. Então a ideia é, no dia que se trabalha membros inferiores, já tenta se incutir exatamente naquele dia esse trabalho aeróbico, para dar aquele desgaste forte muscular, potencializar o uso da gordura e ter 2, 3 dias exatamente para a recuperação de membros inferiores, sem se colocar nenhum trabalho de força ou aeróbio de membros inferiores nesses 2 ou 3 dias posteriores ao dia de hoje, em qual eu estou treinando membros inferiores e atividade aeróbica. Essa é uma questão que você pode pensar, refletir sobre o seu treinamento. Treino em Foco está colocando uma situação lógica para se raciocinar o treinamento e a colocação e o emparelhamento de um trabalho aeróbio junto com um trabalho de força, em que em situações fisiológicas, bioenergéticas e musculares isso se torna mais adequado, e em que situação do parcelamento do treino nós podemos pensar de uma forma mais qualificada, mais adequada essa organização do treino. Nós não estamos aqui passando receita, nós não estamos aqui dizendo que isso é o mais correto para todos os indivíduos. Existe o princípio da individualidade biológica, que nós já gravamos e já postamos no Treino em Foco, e você sabe que, segundo esse princípio, as pessoas respondem de forma diferente ao mesmo estímulo. O corpo humano é biológico, o corpo humano não é matemático, o corpo humano, às vezes, 2 mais 2 pode ser 5, às vezes 2 mais 2 pode ser 4, às vezes 2 mais 2 pode ser 3, pode ser 3,2, 4,1, ou seja, o corpo não responde exatamente da mesma forma, porque o corpo não é um ente matemático e sim um ente biológico. Então o que nós estamos colocando aqui é uma forma geral de pensar com uma coerência fisiológica de acoplarmos o treino aeróbio junto ao treino de força, de hipertrofia, sem causar danos a esse treinamento de hipertrofia e tentando buscar o melhor ganho de emagrecimento possível. Essa foi uma lógica que nós passamos hoje para vocês, para que vocês discutam, pensem melhor com o seu profissional de educação física que coordena o seu treinamento e possam discutir melhor essa questão. Não foi nenhuma receita, como sempre nós estamos colocando a esse respeito. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima semana discutindo mais alguma coisa sobre fisiologia do treino, algum aspecto do treinamento que venha qualificar o seu treinamento. Um grande abraço, até semana que vem. Ou seja, que todo o arco de movimento desse grupo muscular, ele já se encontra com um bom grau de encurtamento passivo, não está gerando tensão para isso, pelo fato da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado, e dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o